Nunca mais ninguém coma fruto de ti. São, porventura, as palavras mais duras, simultaneamente as palavras mais ternas de Jesus. Não ditas contra uma figueira, que em tempo de não ter figos, não podia ter figos, não podia ter frutos. Seria uma perversão total. Mas as palavras mais duras e simultaneamente mais ternas de Jesus contra o institucional chamado Templo de Jerusalém. Nunca mais ninguém coma fruto de ti. Nunca os profetas bíblicos haviam ido tão longe. Nunca ninguém, antes de Jesus, depois de Jesus histórico, nunca ninguém vai tão longe quanto Jesus. Na ternura e por isso também na dureza da afirmação. Porque é preciso quebrar uma muralha de aço, o bloco de gelo, que é o institucional religioso, e todo o outro institucional do poder político armado e do poder financeiro. É preciso partir a espinha dorsal desta trindade dos poderes. E ela só se parte com a ternura, com a maiêutica, com a fragilidade humana desarmada, maiêutica, com a frontalidade da maiêutica. E é por isso que Jesus, com esta frontalidade, as suas palavras, a sua afirmação parece dura. Soa-nos aos nossos ouvidos como duras, mas são as mais ternas, as mais maiêuticas, as mais libertadoras, as mais lúcidas. São a luz. Nunca mais ninguém coma fruto de ti. Os profetas bíblicos nunca foram tão longe. Os teólogos do século XXI ainda não chegaram aqui. Nem os mais avançados. Os mais perseguidos pela Cúria Romana. Os mais postos à margem ainda não chegaram aqui. E dificilmente chegarão, porque nesse dia não são só excluídos das suas cátedras, como serão excluídos do institucional, excomungados, e porventura serão excluídos da própria humanidade. Porque não só o institucional os persegue, exclui, excomunga e mata, como a humanidade. A humanidade ainda não admite que alguém, ser humano algum, lhe diga: nunca mais ninguém coma fruto de ti, e diga isso de algum dos três, ou dos três institucionais da trindade dos poderes. Nem a humanidade admite. Que outro ser humano, que algum ser humano, nascido de mulher, se atreva a dizer o semelhante da trindade dos poderes que eles têm, que a própria humanidade tem como a Santíssima Trindade. E é a mais perversão, a maior das perversões. É o perverso
institucional. Nem os teólogos mais avançados do século XXI chegam aqui. Jeremias, o profeta Jeremias, foi como Isaías. São dois dos profetas do judaísmo antes de Jesus. João Batista, na boca de Jesus, é o maior de todos. Nunca chegaram aqui. Quiseram reformar, corrigir o institucional. Não o quiseram demolir. Pensavam que o institucional era bom objetivamente. O que estava mal eram os seus agentes históricos, aqui e ali. Que poderia haver um agente histórico bom ao serviço do institucional que eles tinham como bom, como vindo de Deus. E por isso preocupam-se com fazer críticas aos agentes concretos, seus contemporâneos, seus concidadãos, que estão à frente do institucional religioso e político que é o Templo de Jerusalém. É simultaneamente, naquele contexto, é simultaneamente o institucional religioso e político. E até no caso do Templo de Jerusalém, no ano 30, é também o institucional do poder financeiro. O poder económico e financeiro. O templo. É lá que está o Banco Nacional. Lá dentro do templo. E por isso, ele é a Santíssima Trindade dos poderes. No ano 30, em abril do ano 30, em Jerusalém, é o templo. Ele é o institucional religioso no seu máximo, dentro do judaísmo. É o institucional político no seu máximo, no judaísmo, porque o sumo sacerdote era o chefe máximo, religioso e político, do poder político. E é o templo também o institucional máximo do poder económico financeiro. E é a esta trindade, tida por santíssima, dos três poderes, que o templo é, em abril do ano 30, que Jesus diz: nunca mais ninguém coma fruto de ti. Jeremias já tinha dito algo semelhante, que tinha procurado no templo figos, mas não encontrou. Mas depois a crítica que fazia não era ao templo, era aos agentes, era aos sacerdotes, não ao templo, porque tinha o templo como uma instituição boa, vinda diretamente de Deus, tinha o templo como a casa de Deus, e por isso indignava-se contra os agentes, os sacerdotes que estavam a profanar aquele espaço que ele tinha por de Deus. No nosso tempo, os teólogos mais avançados, que a Cúria do Vaticano não suporta, que a Congregação para a Doutrina da Fé é capaz de suspender e até excomungar, ainda não chegam aqui. Ainda não chegam a esta dimensão de Jesus. Estão como Jeremias. Criticam, denunciam os sacerdotes, denunciam o poder, os abusos do poder. Mas todo o poder é um abuso. Só o facto de existir já é um abuso. E por isso, porque ele é um abuso, porque ele é o perverso, torna os seus primeiros e principais agentes os mais perversos. É inevitável. Eles são o que o seu dono faz que sejam, que é o perverso, é o institucional. Pois bem, mas é aqui, esta é a palavra que o século Jesus do século XXI está a dizer ao século XXI, ao terceiro milénio, sobre os três, a Santíssima Trindade dos poderes: nunca mais ninguém coma fruto de ti, de vós. Já lá vamos.